Olá, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui nesta tarde de sábado para nós falarmos a respeito dos nossos gráficos relativos às lições bíblicas do terceiro trimestre de 2020, que tem esse título Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E nós já estamos, então, na lição de número 2, que tem esse título, Despertamento Espiritual, um Milagre. Aqui nós temos o gráfico, o esboço, como eu sempre digo para os irmãos, que é o esboço de toda a lição, onde o professor ele pode se valer deste gráfico para ministrar nas suas classes, né? Aqui eu imprimi 4 folhas de A4 normal, fiz a montagem, como eu sempre mostro aos irmãos, e temos aqui um gráfico bom de se visualizar. Ok, irmãos? Então, o tema da nossa lição é Despertamento Espiritual, um Milagre. O textuário diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. E a verdade prática diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Essa palavra despertamento espiritual, ela também tem um sinônimo que é exatamente a questão do avivamento. Então, quando falamos de despertamento, também estamos falando de avivamento. Com a diferença é que o despertamento, está falando de alguma coisa que está adormecida, né? E precisa de um despertamento. Já avivamento é algo que está morto, que está sem vida, ok? E precisa de avivamento, precisa de vida. Então, são essas duas palavras que eu acredito que são palavras-chave para a nossa lição, ok? E a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 7, e depois Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 3. Por que que nós temos essas duas leituras bíblicas em dois livros diferentes, Esdras e Neemias? Os professores que são mestres, que estudam, sabem disso, que anteriormente, ou originalmente, né, Esdras e Neemias eram tidos como um bloco só de livros, porque conta basicamente a mesma história. Tanto é que aqui em Esdras nós vemos um relato e aqui em Neemias nós vemos outro relato, mas é a sequência da história que começa lá com Esdras. Então é importante nós entendermos isso, ok? Eu não vou ler toda a leitura bíblica para a gente não tomar muito tempo, porque vamos comentar sobre ela. Aliás, os tópicos, né? Todos esses tópicos, eles são baseados nessa leitura. Então nós temos o primeiro versículo falando da permissão de Ciro para o retorno dos judeus para Jerusalém. No segundo capítulo, no segundo versículo, o próprio Ciro, né, está falando que o Senhor, Deus dos céus, deu todos os reinos da terra. Ele está consciente que ele tem esse reino porque Deus permitiu que ele tivesse. E eu acredito que alguns eventos também na palavra de Deus mostram, ficou claro para ele, para o próprio Ciro, que foi uma intervenção divina, como a questão do banquete, onde aparece a mão escrita, né, falando para os monarcas ali da Babilônia, que o tempo deles já estava terminado. Ok, irmãos? Então, e aí nós temos a ordem para edificar o templo. Ciro recebe esse despertamento nele mesmo
para então edificar o templo em Jerusalém, ou permitir, né, que os judeus pudessem ir para fazer esse trabalho de edificação do templo, a primeira leva, digamos assim, de judeus. Ok, irmãos? E aí nós temos Neemias, o texto de Neemias, já tendo o relatório de toda a situação que estava acontecendo lá em Jerusalém em relação aos judeus. Ok? Então tem muita coisa aqui para nós estudarmos e eu não quero tomar muito tempo, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas que são interessantes. E aqui para vocês entenderem o panorama, né, dessa lição. Primeiro ponto, nós temos o despertamento emana do próprio Deus. E aí o primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, né, mostrando que foi Deus quem fez isso, nós vamos falar sobre isso. Segundo ponto, o despertamento é um mistério. Ponto 2, finalidades do despertamento, restauração nacional de Israel, restauração espiritual de Israel, pecado e graça, que são esses conceitos que estão na lição, ok? No ponto 3 nós temos Deus cumpre as suas promessas, a finalidade de Deus nas suas promessas, Deus renova as suas promessas de bênçãos, Deus renova a fé dos abatidos. E no ponto 4, essa lição tem 4 pontos, às vezes tem só 3, mas às vezes tem 4 e até 5. Então diz, o despertamento torna os homens obedientes à palavra, e aí fala do culto estabelecido em Jerusalém, e foi igual ao determinado pela lei, e o despertamento espiritual faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Então, o meu desejo nessa lição para todos nós, para os professores, para os alunos e amanhã, é que haja de fato um despertamento espiritual, porque é tudo que nós estamos precisando. A nossa lição fala exatamente sobre isso. É de um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses dias tão difíceis. E aí nós temos aqui o primeiro ponto falando sobre isso. O despertamento emana do próprio Deus. Eu acredito que é muito interessante nós aplicarmos ou darmos um sentido prático para esse texto. Claro, nós vamos nos basear no que Deus fez naquela época, quando despertou neste monarca, ok? Para que ele pudesse levar ou permitir com que o povo voltasse para Jerusalém. E aqui, meus amados, nós temos um outro gráfico que eu coloquei lá no grupo, falando sobre a cronologia de Esdras, ok? Então, aqui em 539, já é Ciro, rei da Pérsia, captura Babilônia, ok? Isso aqui é muito importante também você entender aquela visão de Daniel, quando Deus mostra os reinos do mundo, né? Começando com a cabeça, Babilônia, né? o peito, os Medo e Persa, que é exatamente Ciro, Dário, né? E aí vem essa parte lombar, como sendo Alexandre o Grande, a Grécia, e aí as pernas e os pés, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, que é exatamente o Império Romano, ok, irmãos? Então, Deus profetizou tudo isso que ia acontecer, mostrando que essas nações iriam uma suceder a outra, uma dominar sobre a outra, e foi exatamente o que aconteceu aqui, começando com Ciro, tá? Quando ele domina, captura a Babilônia. Tá? Então, seguindo aqui, olha, as setas, você vê aqui, vou passar rápido por causa do tempo, ok, irmãos? Então, ele conclama que os judeus exilados estão livres para retornar, que é o que fala aqui nessa lição, que diz aqui que ele foi despertado pelo próprio Deus, que fez esse milagre, né, em Ciro, para que ele pudesse libertar o povo, para eles voltarem a Jerusalém, inclusive permitiu que eles levassem, né, de volta todos os utensílios que foi tirado do templo por Nabucodonosor, ok, irmãos?
Acredito que existe um elemento também cultural, espiritual nesse ponto, porque então ele sabe do que aconteceu lá no dia em que a Babilônia caiu, no dia em que eles tomaram a questão da escrita na parede, né? Eles estavam lá utilizando os utensílios do templo de Jerusalém, que foi roubado, que foi tirado de Jerusalém, e agora ali eles estão, digamos assim, profanando aquilo que era sagrado, ok? Então, evidentemente, ele deve ter tomado conhecimento disso, e o que ele faz? Ele faz com que isso retorne para Jerusalém, porque evidentemente ele não quer que nenhum tipo de maldição caia sobre ele. É um fenômeno muito parecido com o que aconteceu com os filisteus também, quando eles pegaram a arca, né? E a arca da aliança trouxe muito problema para a nação filisteia. E o que eles fizeram? Tiraram a arca, ok? Então, um fenômeno parecido aconteceu aqui, e é claro que isso também tem a mão de Deus no sentido de fazer o homem entender, ok, que este povo ele precisava retornar para a cidade, para a nação, que é o que nós vamos falar mais adiante, a nação que Deus escolheu para que eles ficassem nela, ok? Então, é interessante que aqui o comentarista diz que o despertamento ele é um mistério. Eu coloquei aqui, o despertamento ele é um mistério. Por que ele é um mistério? Porque eu coloquei aqui uma observação que o avivamento ele não é uma iniciativa humana. Por quê? Porque ele vem do céu, ele vem de Deus. Quando diz aqui que o despertamento emana do próprio Deus, está muito claro. Então, isso por si só, meus amados, era para todos nós termos esse entendimento que eu, nem você, nem qualquer um pregador, por mais espiritual que ele seja, ele não pode tentar manipular o povo conforme o seu desejo, porque o Espírito, como diz a Bíblia, sopra aonde quer. Então não é eu que tenho essa ideia de dominar o Espírito na vida das pessoas. Não sou eu, não somos nós quem fazemos isso. Quem faz isso é o próprio Deus. Isso é muito importante, porque a maioria dos avivamentos, uma boa parte, digamos assim, dos avivamentos que nós vemos acontecer, especialmente no nosso meio pentecostal, ele anda por esse viés, ele anda por este caminho, aonde o pregador vai conduzindo tudo ali. E isso, meus amados, não me parece algo bíblico. Porque se Jesus diz que o Espírito sopra onde quer, então significa que é o Espírito quem domina, é o Espírito quem dita todas as ordens, o que ele vai fazer, aonde ele vai soprar, as manifestações que ele vai fazer. Então não é possível nós colocarmos o Espírito dentro de uma caixinha como se nós pudéssemos controlar. Não, não é dessa forma. Por isso que eu coloquei aqui, o avivamento não é uma iniciativa humana, é divina. Ele vem do céu. Não tem a ver com intervenções humanas. Não sou eu quem mando descer o Espírito. Quem faz isso é o Senhor Deus. Claro que o que nós podemos fazer é estar receptivos a esse Espírito, a intervenção do Espírito, a ação do Espírito. Mas isso não quer dizer que somos nós quem estamos controlando isso. Ok, irmãos? Então, nesse sentido, nós sim estamos abertos. Eu acredito que todos os irmãos que têm o Espírito de Deus conseguem saber quando uma manifestação de fato é divina, é de Deus, é uma manifestação espiritual. Porque, como dizemos aqui, há denominações, há igrejas aí que colocam realmente, ou tentam colocar o Espírito dentro de uma caixa,
tá? Aonde ele só faz aquilo que eles acham que faz. E não é desse jeito. O Espírito Santo está além disso. Ele é sobrenatural. Ele faz parte da Trindade Santa, da divindade. Então ele age como ele quiser. Não é como nós achamos que deve ser. Esse é um ponto importante, porque muitos estão indo por outros caminhos. Eu estou falando aqui em relação ao despertamento, ao avivamento. E esse avivamento, eu estou realmente indo por esse lado das nossas reuniões avivadas, cheias do poder, com manifestações de dons espirituais, de línguas estranhas. Mas eu quero dizer para os irmãos, e eu acredito que vocês sabem disso, tem muitos irmãos que estão acompanhando as coisas que postamos no grupo, ok? E nós mostramos que isso é uma consequência do mover do Espírito. O mover do Espírito vai muito além de tudo isto. O mover do Espírito, como dizemos aqui, e a lição mostra, é algo que vem do céu, mas ele vem claramente para a transformação do ser humano. Então ele é para nos transformar em algo melhor, nos transformar em cristãos melhores. Esta é a ideia exatamente do avivamento. Ok, irmãos? Então nós temos aqui esse primeiro ponto, é isso que nós falamos para os irmãos. No subsídio teológico, nós temos aqui um texto muito interessante falando sobre a vontade divina e a vontade humana, foi exatamente o que eu fiz aqui neste gráfico. Ok, irmão? Sobre a vontade de Deus. Por que o comentarista fala essa questão da vontade divina? A vontade divina e a vontade humana. Porque eu acredito que entra aqui esse despertamento que ele fala, né, as finalidades do despertamento no tópico 2, ele fala sobre isso, e ele fala a respeito de Ciro, o fato dele ter sido receptivo, digamos assim, ao que Deus queria fazer, ok? Então, ele diz aqui, olha, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu sua vontade no espírito dele. Ok? E eu coloquei um artigo sobre isso, perguntando aos irmãos se Deus interfere na vontade humana, né? E a maioria dos irmãos respondeu que positivamente. E é claro, se ele não pudesse interferir, ele não seria Deus. Mas é claro também que é muito complicado nós entendermos a questão do livre-arbítrio. É nesse ponto que eu acredito que há uma certa desvantagem para o livre-arbítrio. Só que o que a gente precisa entender é que o livre-arbítrio, ele não é soberano. Ele não está acima da soberania de Deus, ele não está acima do poder de Deus. Então, o que é que diz aqui o comentarista? Embora ele fosse rei de uma nação idólatra, ele foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme já está escrito no profeta Isaías cerca de 180 anos antes, ou seja, Isaías 44, 28. Né? Deus já havia determinado Ciro como governador 180 anos antes. Então, foi vontade de Deus. Mas é claro que ele foi receptivo. Por isso que o comentarista fala, citando o dicionário bíblico de Wycliffe, e eu coloquei aqui esse gráfico. É interessante que ele pode ser usado em várias outras situações, ok, irmãos? É muito bom a gente usar. Sempre acontece isso de nós estarmos estudando determinada lição, determinado trimestre, e tem outros assuntos que são correlatos. Então, eu costumo dizer que esses aqui são assuntos correlatos, mas que são importantes a gente saber, ok? Então, a vontade de Deus,
A vontade de Deus, colocamos aqui que tem os aspectos da vontade de Deus. A vontade eficaz, que é quando Deus deseja, quando Deus ordena, quando Deus decreta, ok? Aí está mostrando a soberania da vontade de Deus, tá? Então, esta é a vontade conhecida como vontade eficaz. E nós temos aqui a vontade permissiva. É quando Deus autoriza a ação do homem, mesmo que não seja a vontade ativa de Deus, mas às vezes por uma vontade humana e para cumprir os propósitos de Deus, porque Ele sempre faz isso. Eu costumo dizer que Deus faz tudo com propósito. Tudo de Deus tem um propósito. Não tem nada à toa em Deus. Tudo Ele faz com propósito. Então, por causa disso, existe essa vontade permissiva. Isso não quer dizer, em absoluto, que o homem tem domínio sobre alguma coisa. Deus continua sendo soberano acima de todas as coisas. Ok? A vontade permissiva de Deus, eu acredito que foi demonstrada no Éden, quando o homem pecou, e permitiu que o homem pecasse, embora alguns tentam dizer que Deus decretou, Deus quis declaradamente que o homem pecasse. Ok, irmãos? Então, por isso que eu digo que não é tão fácil. E aí você tem vários outros desdobramentos desta vontade que acaba sendo assim difícil de você entender, difícil de você digerir essas coisas. Há pastores aí, por exemplo, que dizem que quando um homem causa um mal a uma criança, é vontade de Deus, vontade direta de Deus isso. Como você pode explicar esse tipo de coisa? Então, é difícil de você absorver que seja dessa forma, tá bom? Então, aspectos da vontade de Deus: vontade eficaz e vontade permissiva. Ok, irmãos? E aí nós temos aqui como Deus se revela na sua vontade, ok? Eu coloquei no grupo e alguns irmãos começaram a acrescentar outras coisas, mas é porque na realidade eu não complementei aqui. Como Deus se revela na sua vontade, ou como a vontade de Deus é revelada. Eu não estou falando daquela parte da teologia que fala da revelação plena de Deus. Entendeu, irmãos? Não é bem isso, tá? Então Deus se revela pela sua palavra falada, pelo que é dito, pelo que é falado, ok? Ele se revela também por meio de sonhos, a sua vontade, né? O que ele quer que seja feito através de sonho. Aliás, em Daniel temos muito isso também, tá? Ele se revela através de visões. Então, as visões também são uma forma de Deus revelar a sua vontade, o que Ele quer que seja feito. Acredito que muitos irmãos aí tiveram sonhos que são revelações de Deus sobre a sua vontade em nossa vida, tá bom? Deus se revela também na natureza, e aqui sim eu posso dizer que é aquele aspecto mais abrangente, porque eu até inseri essa parte aqui para atender alguma coisa que os irmãos, alguma reivindicação que os irmãos disseram, mas essa parte aqui a gente pode dizer que é a revelação, digamos assim, geral a respeito de Deus, como Ele se revela, né? Mas a vontade de Deus ela está mais clara, por exemplo, nas Escrituras. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, ela revela, ela mostra a vontade de Deus, o que Deus quer para nós, e também através do dom de profecia, quando Deus profetiza através dos seus vasos, dos seus ungidos, e eu estou falando de profecias autênticas, tá bom, irmãos? Verdadeiras. Digo isso com todo temor e tremor, porque tenho sempre dito que eu quero ouvir a voz de Deus através dos seus profetas, mas o que não for a voz de Deus, eu quero discernir para não ouvir, para não atender, porque a Bíblia mostra sobre os falsos profetas, a Bíblia mostra sobre estas falsas profecias que vêm para enganar. Tá bom, irmãos? Então,
temos que estar atento em relação a isso. Esse fenômeno vai aumentar cada vez mais, que se aproxima aquele dia, o dia da volta do Senhor. Então, à medida que vai se aproximando o dia da vinda de Cristo, esse fenômeno vai aumentar cada vez mais e nós precisamos estar atentos a isso, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a maior profecia que existe. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso crivar tudo pela palavra de Deus. Tá bom? Então, essa é a forma como Deus revela a sua vontade. Lembrando que no dom de profecia, várias vezes Deus usou pessoas para mostrar o que ele queria que fosse feito de maneira específica. Não estou falando da profecia bíblica de maneira ampla, quando ele deseja algo, quando ele profetiza algo para a nação, para o mundo, digamos assim, para a igreja, mas ele também profetiza de maneira individual, tá bom? E eu acredito que a maioria dos irmãos já tiveram esta experiência de Deus falar com você, às vezes coisas que somente você e Deus sabiam. Então você tem aquela convicção que de fato é a boca de Deus falando, e é maravilhoso quando Deus usa os seus vasos. É uma pena que esse dom ele tenha assim sido menosprezado ou mesmo utilizado de maneira errada, e aí fazendo com que as pessoas cada vez mais desacreditem disto, ok? Há uma guerra aí que eu não quero entrar muito nesse assunto, mas há uma luta aí sobre a questão do cessacionismo, do continuismo, porque tem uns que acham que esses dons ficaram lá para trás, mas nós pentecostais achamos que ele continua, e há muitos textos bíblicos que comprovam isso, que os dons espirituais, a ação do Espírito mediante os dons espirituais continuam, tá bom? Porque quando Pedro, no seu sermão profético, ele falou sobre isso, ele disse claramente esta promessa para vocês, para os filhos de vocês e para todos quanto nosso Senhor Jesus chamar. A minha pergunta para os cessacionistas é: Jesus parou de chamar? Ele parou de salvar pessoas? Então, não. Então, não podemos dizer que o dom parou. Ok, irmãos? Vamos lá. E aqui, princípios para sabermos a vontade de Deus para hoje. Como é que nós devemos entender a vontade de Deus para os nossos dias? Aqui está. Deve haver desejo sincero por conhecer a vontade de Deus. Irmãos, esse ponto aqui é um ponto importantíssimo para todos nós. Esse irmão que vos fala tem muito esse desejo, e as minhas orações eu peço muito a Deus: Senhor, ajuda-me a conhecer a tua vontade especificamente na minha vida. Porque eu e você temos nossas vontades próprias. O problema é que eu e você precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, sendo a dele soberana. Eu não vou querer que Deus se molde à minha vontade. Eu vou me amoldar à vontade de Deus. Aí é diferente. Aí é diferente. E uma vez que isto acontece, meus amados, também acontece aquilo que Jesus disse: vocês podem pedir o que quiser e será feito. Mas por que será feito? Porque eu e você estaremos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dele, exatamente o que ele quer. Sabe de uma coisa? Tudo dá certo na nossa vida se nós tivermos esse desejo de conhecer a vontade de Deus para nós. Por isso que deve haver também uma disposição interior. Eu preciso querer, eu preciso ter esta disposição, e esta disposição envolve, inclusive, eu tirar, ou pelo menos eu minimizar o meu eu,
as minhas vontades, porque aí eu vou buscar a vontade de Deus e não a minha. A vontade de Deus deve estar em harmonia também com a sua palavra escrita. Isso é importantíssimo. Ok, irmãos? A palavra, a vontade de Deus deve estar em harmonia com toda a palavra escrita. Por isso que eu preciso conhecer. Não é porque alguém está dizendo, olha, Deus quer assim, assim na sua vida, em termos de profecia, eu tenho que crivar isso com a palavra de Deus, para ver se é isso mesmo. A vontade de Deus sempre será conhecida por meio da oração. Não tem outra alternativa. É através da oração, ok? E o Espírito Santo é o guia interior para sermos orientados pela palavra de Deus. Ora, se nós temos o Espírito Santo, ele vai nos orientar. Jesus disse isso. Ele vos ensinará tudo o que eu tenho dito para vocês. Ele vai ensinar, inclusive, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tá bom, irmãos? Então, esse gráfico aqui, ele é muito importante para nós entendermos a questão da vontade de Deus. E eu aproveito para mostrar aqui as ideias centrais em Esdras. Tá bom? Esse gráfico que eu coloquei hoje não é de minha autoria, ele é da Bíblia Visual. Ok, irmãos? Eu falei sobre essa Bíblia, eu só escaneei e coloquei aqui. Tá bom? As ideias centrais em Esdras é: o povo de Deus reconstrói o templo, Deus reina com controle supremo até mesmo sobre reis pagãos, que é o que nós estamos vendo, a questão de Ciro, mesmo sendo um rei pagão. Lembrando que Deus chama ele de meu ungido, meu pastor. Por quê? Porque ele ia fazer exatamente a vontade de Deus. Isso não quer dizer necessariamente que ele foi convertido, ok, irmãos? Mas que ele estava fazendo naquele momento a vontade de Deus, reconhecendo Deus como Deus Todo-Poderoso, ok? Deus controla a história e orquestra situações para cumprir os seus propósitos, ou seja, todas as facetas da história, elas estão no controle de Deus. Isso é importante a gente saber, porque vai haver momentos em que parece que não tem ninguém no controle do trem. Parece que o trem, a locomotiva, está completamente desgovernada. Parece que o mundo não tem um regente, mas tem. Lembre-se que Deus é aquele que dá ordem no meio do caos. Mesmo quando tudo está desordenado, mesmo quando tudo está, digamos assim, destruído, Deus é aquele que ordena, Deus é aquele que reconstrói, Deus é aquele que dá vida. Estamos falando de avivamento, de despertamento. Está dormindo, está havendo uma dormência. Deus é aquele que desperta. Está havendo morte espiritual. Deus é aquele que dá vida, aviva, que é esse o nosso desejo sincero para que vivamos uma vida avivada no Senhor, tá bom? Então, Deus cumpre suas promessas e o povo de Deus tem a permissão de voltar para Israel depois de anos de cativeiro, basicamente 70 anos de cativeiro, então eles retornam para Israel. E aqui nós temos os tesouros do templo, tá bom, irmão? Você pode pesquisar isso daí, quando a Bíblia mostra que o Ciro, rei da Pérsia, devolve não apenas alguns, mas todos os objetos do templo. Ele não queria que ficasse nenhum lá, tá bom? Mas ele queria que todos fossem levados para Jerusalém. Aí você tem aqui tigelas de prata, taças de menor valor, tigelas de ouro, taças de ouro, tá bom? Tudo isso foi tirado lá do Templo de Jerusalém. Vamos continuar aqui com a nossa lição, ok? E aí nós temos aqui a lição, o tópico 2, finalidades, né, do despertamento. Quais são as finalidades do despertamento? Restauração nacional de Israel. Meus amados, todos nós sabemos que Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança com a nação de Israel. Eu tenho dito isso aqui, defendido muito isso, porque existe aí uma ala de cristãos, né, ditos esquerdistas, socialistas,
que são contra a nação de Israel. Mas a verdade é que Deus tem um negócio com a nação de Israel. E por isso que eu digo que não é bom a gente se meter com isto, com a menina dos olhos de Deus. Tá bom? Porque Israel está nos olhos de Deus. Essa expressão menina dos olhos de Deus, que está na Bíblia, no literal quer dizer homenzinho do olho. Porque quando você olha para uma outra pessoa, o que é que você olha, o que é que você enxerga no olho dele? Você enxerga você mesmo espelhado no olho dele. Pequenino, não é isso? Então é assim. Israel está nos olhos de Deus. Então não adianta ficarmos contra esta nação. Passaram por muitas dificuldades, foram espalhados, né? Tem toda a história de Israel que não adianta a gente falar aqui por causa do tempo. Mas a verdade é que Deus queria que eles fossem restaurados como nação, porque faz parte do acordo, do pacto, da aliança que ele faz com Abraão, desde o início. Tirou Abraão de Ur dos Caldeus, terra idólatra. Aí disse, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que uma coisa que a gente precisa entender em relação a isto, a terra, aquele pedaçozinho de terra, que é menor do que o nosso estado de Sergipe, aquela terra é a terra aonde o povo de Israel precisa estar. E por quê? Você me pergunta. Porque foi a terra que Deus deu para este povo. Eles podem até prosperar em outros lugares, porque Deus tem promessa com eles e eles prosperaram. Na época dos nazistas, eles tiraram muitos tesouros dos judeus, roubaram na realidade muitos tesouros. Hitler, eles fizeram isso porque eles prosperavam. Mas a nação, aquele povo só é uma nação, digamos assim, propriamente dita, quando eles estão na terra deles. Eu sei que isso causa raiva a muitos inimigos, inclusive ao diabo, porque é a nação de Deus na terra de Deus. Então precisava de retornar. Eles estavam cativos 70 anos e agora estavam retornando para a terra que Deus tinha dado para eles por herança. Então, por herança, você entende que aquela terra não era para ser doada, vendida, repartida. Nada disso, meu irmão. Quando Acabe quis comprar a vinha de Nabote, o que ele disse foi, não posso te vender, é minha herança. Tá? Então, significa dizer que eles levavam a sério a questão da terra como herança. Espiritualmente, para nós, isso é maravilhoso, porque nós estamos lutando para herdar Canaã celestial. É a nossa terra por herança. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então isso é maravilhoso, irmãos. É bênção de Deus para nós. E tudo que acontece com Israel, entenda isso. Tudo que acontece com Israel reflete em nós. Reflete nos gentios e reflete na igreja do Senhor. Tem a ver com a igreja do Senhor. Tem significâncias, tem analogias, tem comparações com a igreja do Senhor. Ok? Então, devemos entender isso. E aí é que entra a questão da herança espiritual. Porque a restauração espiritual tem a ver com esta herança espiritual. Então, a terra não é só um punhado de terra, porque é isto que os homens, por isso que a Bíblia diz, o homem carnal não vai entender essas coisas, porque elas são discernidas espiritualmente. A terra ali
Eretz Israel, né? A terra de Israel, é um punhado de terra. É uma terra cheia de relevo, cheia de, né, dessas nuances, mas ela tem um significado espiritual para a nação. Para a nação. Então é muito importante a gente entender isto. E aqui tem um ponto que o comentarista diz muito interessante. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônicos, que é o que a missiologia chama de aculturação. Eles assimilaram a cultura babilônica, ok? E por isso que era necessário eles voltarem para a terra que Deus tinha dado a eles. Por quê? Porque a Bíblia tira tira Abraão de Ur dos Caldeus para que ele não vivesse segundo o costume daquelas terras, e também foi dito para eles que quando eles entrassem em Canaã, eles não deveriam andar segundo o costume daquela gente, porque existe uma cultura divina, uma cultura espiritual, que é para a gente seguir, que é para a igreja seguir, que é para Israel seguir. É pena que eles ainda não entenderam isto. Tudo que Jesus queria mostrar para eles em relação à lei era exatamente a essência da lei que eles não observavam. Eles observavam a exterioridade da lei, mas não a essência da lei, que é exatamente isso, essa herança espiritual, que é isso que ia fazer com que eles entendessem que eles não iam assimilar a cultura do povo. Agora eu pergunto para você, que é um cristão, que é crente no Senhor Jesus, que sabe que a igreja tem que andar na cultura divina, na cultura espiritual, na cultura celestial. Não estou falando nada aqui que não esteja dentro da palavra de Deus. O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus ora, ele diz claramente isso: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. É como se ele estivesse dizendo isso. O reino deles não é daqui, mas eles vão estar neste mundo, só que eles não podem se aculturar, eles não podem se amoldar ao costume do mundo. E aí vem Paulo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, irmãos? Então isso aqui é muito importante, porque estamos vendo a igreja hoje sofrendo digamos assim, esta aculturação. E isto é preocupante, porque o que ele está dizendo aqui é que havia esta certa dificuldade do retorno do povo para a terra de Israel, exatamente porque eles estavam acostumados àquela terra. Eles se aculturaram àquela terra. Eles se amoldaram àquela terra. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que você está entendendo o que estamos falando aqui pelo Espírito de Deus. A igreja não pode se acomodar, se aculturar a esta terra. Quando a Bíblia diz não vos conformeis, literalmente significa dizer não entrem na forma deste mundo. Então, sim, o crente ele vai andar na contramão. O crente ele não vai andar segundo os ditames do mundo. Porque existe um rei neste mundo, nesta era. Jesus falou sobre ele. Inclusive, Jesus disse que este mundo jaz no maligno, neste rei que está dominando. Essa palavra aí, essa expressão jaz no maligno, alguns teólogos dizem que faz referência à mãe quando está pegando a criança e embalando para ela dormir. Eu pergunto para você, irmão, professor da escola dominical, não é isso que está acontecendo hoje? Não é isso que Satanás está fazendo? Fazendo as pessoas dormirem no sono da indolência, no sono dessa aculturação,
e de repente tudo que está acontecendo no mundo é perfeitamente normal para a igreja, para alguns que já se acomodaram, assim como o povo de Israel havia se acomodado com os babilônicos. Amados, a questão é muito séria. É tão séria que muitas vezes nós nem podemos falar. Eu imagino que para quem é líder de uma igreja, um pastor de uma igreja, é muito complicado falar sobre essas coisas. Porque, afinal de contas, quem quer ouvir? Quem quer ouvir que você está acomodado ao mundo, que você está entrando ou entrou na forma do mundo e você precisa romper com isto? E este rompimento não é fácil, porque uma vez que eu estou acomodado, e a psicologia fala sobre isso, sobre essa questão de você se acomodar às situações, por mais ruins que elas sejam. Ora, eles estavam lá no meio de vários deuses, eles estavam lá adquirindo todo esse costume, assim como hoje muitas igrejas, muitas denominações, muitos cristãos, para ser mais claro, estão se acomodando, estão assimilando muita coisa do mundo, trazendo para si mesmo. E isto é muito sério. Isto é muito sério. Aqui diz que o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Deus não tolera o pecado. É por isso que está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero dizer uma coisa aqui para aqueles que são pregadores. Não me considero pregador, eu acredito que apenas estudo a palavra de Deus e tento transmitir aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, mas para aqueles que são pregadores, devem entender que a mensagem que vocês transmitem tem que ser uma mensagem de acordo com o que o Espírito diz às igrejas. Você não deve pregar palavras adocicadas para massagear o ego de ninguém. Eu sei que isto vai tornar você uma persona non grata, ou seja, uma pessoa não agradável, porque de repente alguém não vai gostar do que você está dizendo e vão lhe censurar por isso. Eu sei, às vezes sofro isso na pele, mas o que nós podemos contra a verdade, se não a favor da verdade? Você que prega a palavra tem certeza que está pregando a palavra que o Espírito quer dizer às igrejas. Então, se você tiver em alinhamento, em conexão com Deus, você vai falar exatamente o que o Espírito quer dizer. E, meus amados, eu sempre tenho dito isso. Eu prefiro uma palavra de exortação, eu prefiro que doa nos meus lombos, mas eu prefiro essas mensagens que são verdadeiras, porque Deus castiga quem Ele ama, Ele corrige a quem Ele ama. Então Ele não quer você e nem eu no erro. Ele quer nos corrigir. O que eu estou vendo nesta pandemia é um caldeirão de informações relativas à igreja que às vezes nos faz pensar sobre isso, sobre a condição dos judeus em Babilônia, essa aculturação e agora este retorno, presta atenção, nós vamos falar sobre isso em outras lições, mas já para te adiantar sobre isso, esta restauração espiritual era mais que necessária. Por quê? Porque eles viriam daquelas nações gentílicas, lá de Babilônia, trazendo todos aqueles costumes. Mas ora, Deus quer que o povo fique na sua terra, Deus queria que Israel ficasse na sua terra, mas não como eles eram antes, não trazendo o costume que eles estavam trazendo. Então precisava de quê, irmãos? Restauração. Precisava de quê, irmãos? Despertamento. Precisava de quê, irmãos?
avivamento. Será que nós não estamos precisando disso nesses dias em que estamos retornando para a casa do Senhor? Eu não estou dizendo para alguém machucar a igreja é de Deus, é a igreja santa, é a igreja eleita. Mas eu só quero dizer para os irmãos que esta pandemia, ela deve nos ensinar muitas coisas. Muitos servos de Deus partiram para a eternidade. Já são mais de 550 mil mortos em todo o mundo. Estamos falando de uma epidemia, de uma pandemia mundial. Então existe uma mensagem que Deus está transmitindo e precisamos decodificar esta mensagem. Precisamos entender o que Ele quer dizer com tudo isto. Você vê que nossos valores, eles foram completamente, mexidos, eles foram aquilo que nós acreditávamos e continuamos acreditando, mas eles foram colocados contra a parede, em xeque. Cadê os pastores da teologia da prosperidade? Cadê aquele pastor que prometia uma semente de feijão, R$1.000, a cura da Covid? Cadê aqueles pastores que diziam que o crente com doença é maldição, não pode ficar doente? Muitos crentes ficaram doentes e morreram por causa disso. Não é triste, irmãos? Nós temos irmãos nossos. Eles não estavam amaldiçoados, como muitos desses pregavam e continuam pregando. Eu quero, em nome de Jesus, eu peço, eu oro em nome de Jesus, que esses homens reflitam sobre isso. Mude o seu pensamento. E entenda que Deus é soberano e Ele faz como Ele quer. Não é como nós queremos. Melhor ainda, precisamos entender a mensagem que Deus está transmitindo. Eu não vejo que deveríamos ter tanto ufanismo neste retorno à igreja, a não ser pelo fato de realmente nós estamos voltando para adorar ao Senhor nosso Deus. Mas precisamos refletir as nossas ações, o que estamos fazendo, se o que estamos fazendo, se o nosso procedimento está agradando a Deus. Porque, meus amados, vocês acham que essa será a última das pandemias? Ou vocês concordam, e eu não quero que vocês concordem comigo, quero que vocês concordem com a palavra. Eu quero que, se você pegar a analogia da mulher grávida, que a Bíblia diz que a vinda de Cristo será como a mulher quando está grávida, pergunto eu para você, para as irmãs aí que são mães, à medida em que se aproximou o momento de você dar à luz, as dores que você sentia aqui no início, elas diminuíram aqui no final ou elas aumentaram aqui no final? Elas progressivamente aumentaram. Então você pode dizer para mim que vai diminuir? Que mensagem é essa que diz que as coisas vão diminuir? Que essas dores de parto vão diminuir? Não, irmãos. Precisamos pregar a verdade da palavra de Deus. Amém? Mas olha, terceiro ponto diz que Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus nas suas promessas, ok? Esse ponto aqui, ele é interessante porque ele nos remete ao que Deus mostrou para Daniel, e eu falei para os irmãos aqui em relação à estátua, aquela estátua de Daniel, que ele vê a cabeça de ouro, Babilônia, né? O peito de prata, o medo persa, a parte dos lombos aqui, se eu não me engano, é de bronze, ok? Que é Grécia, e como eu falei, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, que é exatamente Roma. Então, Deus está mostrando aqui claramente o que ele tinha dito que iria acontecer, inclusive em relação a Israel.
inclusive em relação ao retorno dos judeus para a sua terra. 70 anos depois do cativeiro se cumpriu isso literalmente. Eles retornaram e foi através desse rei Ciro, que foi usado por Deus para fazer com que eles retornassem. Então, o que mostra aqui é que Deus renova as suas promessas em cada despertamento. Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos para o seu povo. Uma coisa que eu gostaria de refletir sobre isso daqui, e aí os irmãos podem comentar, questionar, não sei, mas eu vejo assim, amados, precisamos estar em constante avivamento. Precisamos estar em constante despertamento. Porque esses despertamentos que aconteceram aqui, aconteceram por esse motivo que eu disse para vocês. Se alguém é despertado é porque estava dormindo. Se alguém é avivado é porque estava morto, não estava vivo. Então, se houve dormência espiritual, se houve morte espiritual, não é culpa de Deus, é culpa nossa. Então, se você pegar todos esses grandes avivamentos que aconteceram aí no passado, sabe de uma coisa? Eles precisaram, depois de outros reavivamentos, de outros despertamentos. Por quê? Porque houve sonolência espiritual. Porque houve morte espiritual. E quando isso acontece, é necessário um avivamento. Porque, irmãos, Deus não pode operar no meio de sonolência espiritual. Deus não pode operar no meio de mortos espiritual. Foi somente quando todos os exércitos ali de Ezequiel estavam todos com suas peles como homens, porque era um vale de ossos secos. Mas quando veio o tendão, veio todas aquelas partes, os ossos se juntaram, veio os tendões, veio a pele. A Bíblia diz que não estava neles o quê? O Espírito. Olha como tudo é interessante. Você lembra que aqui diz que o despertamento emana do próprio Deus? Quem é que manda o Espírito? É o Senhor Jesus. Então foi dito para o profeta para ele profetizar e o Espírito veio sobre aqueles ossos, sobre aquelas pessoas que estavam ali mortas. E isto é avivamento, irmãos. Isto é despertamento. Elas estavam, digamos, no sono da morte, para usar assim uma analogia. Aí veio o Espírito Santo, o Espírito de Deus soprou sobre eles, entrou naqueles corpos e eles foram formados um grande exército. E isto acontece porque é Deus que faz, é Deus que renova. Ele faz isso, quando diz aqui ele renova as suas promessas, é porque ele tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz que eu e você somos infiéis. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então o despertamento, o avivamento é algo do céu, é algo de Deus. E é Ele fazendo isso por causa da sua promessa, por causa do que Ele fez, por causa da aliança, que eu tenho sempre dito isso na igreja, repetidas vezes nas aulas que ministramos. Deus tem uma aliança com o povo de Israel, Deus tem aliança com a sua igreja. Quando Jesus instituiu a ceia, ele foi claro, este é o cálice da nova aliança, aliança do seu sangue. Então significa dizer que eu não posso comer, eu não posso beber, se eu estiver de maneira indigna, se eu não estiver de acordo com os termos da aliança que ele fez conosco, que ele fez comigo. Então isso é muito importante, irmãos, nós entendermos isso, que Deus quer trazer avivamento, Deus quer renovar a fé dos abatidos, conforme diz aqui no tópico 3, olha,
Deus quer renovar a fé dos abatidos. É o que nós precisamos disso. Precisamos dessa renovação, precisamos desse despertamento, para que haja cada vez mais em nós esse desejo pela busca do Senhor, por viver uma vida avivada, porque diz a palavra que o fogo arderá continuamente no altar, não pode se apagar esse fogo. Então quer dizer para mim e para você que precisamos. Eu sei que às vezes eu já vejo irmãos dizendo assim, e é uma realidade, por causa do nosso dia a dia, né, das coisas que nós temos que resolver, às vezes dos problemas familiares que nós precisamos resolver, nós acabamos esquecendo alguns pontos, nós acabamos esquecendo esses detalhes importantes da nossa comunhão com Deus. Por isso que vem Paulo e diz o seguinte: orando o tempo todo. Não quer dizer que eu vou estar de joelhos orando o tempo todo, mas quer dizer que eu estou em espírito de oração. Essa expressão parece vaga, muita gente usa, mas esse espírito de oração quer dizer isso. Mentalmente eu estou falando com Deus até e principalmente na resolução dos problemas do dia a dia. Às vezes, nos relacionamentos, você quando é ofendido por uma pessoa, por um irmão, por um amigo, por um parente, como é que nós resolvemos isso? Nós vamos dar lugar à nossa carne ou nós vamos dar lugar ao Espírito de Deus para que Ele possa agir em nossa vida? E isto é avivamento constante, constante, constante. Então nós precisamos desse despertamento, que é o que fala aqui no último ponto para nós encerrarmos. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. E assim o culto foi restabelecido em Jerusalém, e esse culto foi exatamente o que determinava a lei de Deus, porque nós não podemos fugir do que está na palavra de Deus. Eu sei que hoje o tempo é diferente, a era em que nós vivemos é diferente, mas a essência daquilo que foi ensinado enquanto adoração a Deus não mudou. Então precisamos entender isso. Eu gostaria de citar para os irmãos um texto que eu coloquei no nosso grupo aí, mas eu quero falar aqui sobre ele rapidamente para nós encerrarmos. Quando é, irmãos, que nós precisamos de um despertamento? E aí eu coloquei aqui vários pontos, aí você pode pegar esse texto, né? Eu peguei ele e copiei aqui, olha, para ficar mais claro. Eu tirei algumas coisas da Espada Cortante, né? De Orlando Spence Boyer, missionário americano aqui no Brasil. Então é o seguinte: quando é que nós precisamos de um despertamento? Quando abandonamos o primeiro amor e servimos a Deus apenas de maneira externa, apenas para cumprir uma agenda da igreja. Você já viu irmãos que dizem isso? Quando você pergunta, você vai à igreja? Vou, eu tenho que ir lá resolver um problema, eu tenho que falar lá com o irmão. Esse não é o ponto principal pelo qual eu vou à igreja. Eu vou à igreja para adorar o meu Deus. Então, quando nós perdemos o primeiro amor, agimos desta forma. O amor a Deus vem em primeiro lugar, que foi o que Deus falou para a igreja de Éfeso. Vocês trabalham, eu sei as tuas obras, eu sei que você faz muita coisa, mas tem uma coisa contra ti, você perdeu o primeiro amor, né? Segundo ponto, perdemos o temor de Deus ao pecar por coisas que achamos insignificantes, que foi aquilo que eu falei para vocês, da questão da aculturação, de nós nos amoldarmos ao costume do mundo, e de repente aquelas coisas que eram pecado, que continuam sendo pecado na Bíblia, mas são tidas como insignificantes, Deus não vai levar em conta, né? Segundo o que essas pessoas dizem. Precisamos do despertamento quando perdemos o desejo de congregar e achamos normal fazer isso apenas virtualmente. Agora com tantas lives, né? As pessoas acham que não, eu posso ficar em casa, eu posso assistir o culto em casa, e não é dessa forma, irmãos, porque Hebreus diz claramente, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, mas a gente precisa estar juntos como um corpo,
E eu sei que vai ter toda aquela história de dizer, mas a igreja somos nós. É verdade, mas a igreja é um corpo. E ela não acontece só, ela acontece junta com todos aqueles que são o corpo de Cristo, fazem parte do corpo de Cristo. E aí sim, nós nos ajuntamos na igreja para adorar o nosso Deus, ok? Precisamos de um despertamento quando não nos esforçamos para levar os perdidos a Cristo. Isso é um problema também sério, a questão da evangelização. Se eu não tenho mais amor a Deus, se o meu amor esfriou, também não tenho desejo mais de levar pessoas a Cristo. Precisamos de um despertamento quando nós permitimos que todo tipo de fogo estranho, né, entre dentro da igreja. E quando nós, por causa desse fogo estranho, apagamos o fogo do Espírito. Uma coisa não pode anular a outra. É o contrário, é o fogo do Espírito que precisa apagar o fogo estranho. E quando o fogo estranho entra, é porque não há discernimento do que está acontecendo ali. Precisamos de um despertamento quando priorizamos muitas coisas na igreja, mas secundarizamos, ou seja, nós priorizamos muitas outras coisas em detrimento do ensino bíblico da palavra de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Neemias capítulo 8, eu falei para vocês, mostra claramente sobre isso. Precisamos de um despertamento quando procuramos todo tipo de desculpa para não orar e desvalorizamos então uma vida de oração. Isso também é um problema. Não pode haver despertamento se não houver uma vida de oração. Quando vemos claramente o mal agindo dentro da igreja e ainda assim não tomamos nenhuma posição, ou seja, sabe aquelas pessoas que dizem, não fale nada, fique quieto, não diga nada, deixe aí o mal prevalecer. Isso é pecado de omissão, né? Então precisamos falar, denunciar o erro, segundo a palavra de Deus. Sugestões bíblicas para o despertamento. Primeiro, arrepender-se, reconhecer o erro e mudar de direção. A palavra arrependimento quer dizer exatamente isso, mudança de direção. Segunda coisa, praticar as primeiras obras, que é o que Deus fala lá para a igreja de Éfeso, voltar ao primeiro amor. Terceira coisa, humilhar, orar e buscar a face de Deus, que é o que está lá em Deuteronômio, né? 7:14. Humilhar, buscar a face de Deus e interiorizar a palavra de Deus dentro do coração, procurando viver guiado por ela o tempo todo. Permitir também a ação do Espírito no coração e não apagar o fogo interior, contando com isso com a ajuda da palavra de Deus e também da oração. Isso aqui está lá no grupo, os irmãos podem pegar. Tá bom, irmãos? Então, para nós encerrarmos, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem imensamente serem fiéis à palavra de Deus. Eu peço a Deus, eu oro ao Senhor, que haja em nós esse despertamento, esse avivamento. Eu também coloquei um texto lá que eu queria que os irmãos refletissem sobre ele. Ele foi extraído do livro Reavivamento, Como Experimentá-lo, da editora Vida, está lá na página 32, que é exatamente o testemunho do grande evangelista Charles Finney, quando ele diz claramente que ele era um homem que vivia numa grande escuridão e certa feita ele resolve ir como se fosse para uma floresta, saiu para orar e ele tinha feito um propósito, só ia sair de lá quando encontrasse com o Senhor. Então ele se ajoelhava e começava a orar, mas cada vez mais ele sentia esse vazio, essas trevas, a mente dele obscurecida, o coração dele sombrio. Então ele parava, levantava, ficava em pé, pensando alguns minutos, alguns segundos ali, depois começava a orar novamente. Aquela mesma situação se repetiu por várias vezes, até que chegou um momento que ele achou que tinha entristecido o Espírito Santo, e aí é quando veio esse desejo de orar novamente, ele se ajoelhou, começou a orar, e veio na mente dele uma passagem bíblica. E aí é importante isso, porque avivamento, ele precisa ter palavra de Deus
e precisa ter oração. Ele estava orando e a palavra de Deus veio ao coração dele. Aí ele se lembrou de uma passagem bíblica que ele diz que veio como se fosse um martelo, uma martelada do coração, esmagando o coração dele. Não é isso, irmãos? Aleluia! Diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. Diz que isso foi como se fosse uma martelada esmiuçando o coração dele. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz: tirarei o coração de pedra de vocês. É como quem diz: eu vou esmagar o coração de pedra, coração duro de vocês, e vou colocar um coração de carne, para que no coração de carne eu coloque o meu espírito. Aleluia! Porque Deus não coloca o espírito dele em coração de pedra. Então ele precisa esmagar, esmiuçar, para que haja um coração. Isso é o que chamamos de quebrantamento. Quando há este quebrantamento, aleluia, aí sim a manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu sei que às vezes não vai ser fácil, às vezes vai ser duro. O próprio Charles Finney, basta dizer que depois disso ele saiu revigorado, foi um outro homem, ganhou, se eu não me engano, mais de 200 mil almas, foi um número grande, eu não me lembro a quantidade, mas foi um número grande. Para vocês terem uma ideia, também tem um texto no livro Esforça-te para ganhar almas, está lá que eu coloquei, quando diz que ele estava pregando, porque ele pregava com muita ousadia, e chegou o momento que ele estava pregando e as pessoas começaram a cair no chão arrependidas. As palavras dele dizem assim: tinha falado assim cerca de uns 15 minutos, tinha dado uma palavra mesmo poderosa de Deus, quando de repente sobreveio um momento horroroso. Os ouvintes começaram a cair dos assentos por toda parte, clamando a Deus, pedindo misericórdia. Quase todos estavam de joelhos ou prostrados. Naturalmente, eu não poderia continuar a pregar, mas falei o mais alto possível: vocês ainda não estão no inferno. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele estava pregando a palavra poderosa de Deus, palavra poderosa, e Deus fez uma grande obra ali, salvando muitas pessoas. Este, eu acredito, que é o avivamento que nós precisamos, que é o despertamento que nós precisamos. Um despertamento que seja do nosso interior, um despertamento que seja principalmente do amor de Deus dentro do nosso coração, do amor de Deus em nós, por Ele. Porque não adianta eu ter todos aqueles trejeitos, falar muitas línguas, eu curar muitos enfermos, expulsar demônios, mas aí depois Deus vai dizer: eu não conheço vocês. Não adianta eu querer ser um pregador espiritual demais, mostrar para as pessoas a minha espiritualidade, mas eu andar com um comportamento reprovável diante da presença de Deus, enganando as pessoas, se prostituindo, se drogando, como tem acontecido aí com vários pregadores famosos. Isso não é avivamento, irmãos. Então eu oro a Deus para que esta palavra, a palavra de Deus, possa impactar o nosso coração e que tenhamos uma vida verdadeiramente avivada da presença do Senhor. Eu encerro aqui esta palavra e espero que os irmãos possam compartilhar, também fazer os seus comentários, mas acima de tudo isso, o que eu mais espero é que você ore por esse seu pequeno irmão que vos fala, para que Deus nos abençoe cada vez mais no ministério da palavra, nesse ministério dos gráficos, que eu acredito que é um recurso muito bom para nós aprendermos cada vez mais a palavra e ensinarmos às outras pessoas. Professor, você sabia que quando você utiliza isso, desta forma pode fixar muito melhor na sua mente? Então é esse o nosso desejo,
Por isso que eu acredito que Deus usava também muitas figuras, imagens, para que isso possa ficar gravado na nossa mente. Então eu espero em Deus que você esteja utilizando nossos gráficos, compartilhando, chamando outros irmãos para conhecer o grupo, tanto o WhatsApp quanto do Facebook, também o nosso canal, para que a gente possa divulgar cada vez mais a palavra de Deus e o nome do Senhor Jesus ser engrandecido em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada para a glória e honra do seu nome. Amém.